Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 2 de junho de 2025, nosso devocional diário está em Romanos, capítulo de número 13. Um pequeno capítulo e com uma situação no início dele que acredito que nem hoje, nem na época aquelas pessoas queriam ouvir. Vejam que Paulo vai dizer que todos estejam sujeitos aos potestades superiores, como diz aqui a Almeida Corrigida Fiel, mas o que ele está dizendo é aos seus governantes, aos seus superiores, porque não há governante ou governo ou autoridade que não vinha de Deus, e essas autoridades foram ordenadas pelo próprio Deus. Veja que Paulo está dizendo aquelas pessoas ali para estarem sujeitas aos governantes, aos imperadores, aos governos que estão sobre eles. O detalhe é que quando Paulo escreve essa carta, com certeza quem era o imperador era Nero, inclusive aquele que acaba mandando matar o próprio Paulo. Paulo diz para as pessoas serem sujeitas a ele. Claro, esta carta ela vem chegar aos nossos dias com a mesma autoridade. Por quê? Porque nós temos que nos sujeitar. Paulo diz como as autoridades deveriam ser, pelo menos. Ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. O que Paulo está dizendo é que Deus deixou os governantes, deixou os governos, deixou as instituições que nos governam. No nosso caso, hoje, existem o poder executivo, o presidencial, os presidentes, os governadores, os prefeitos e aqueles que os seguem, que os fiscalizam, para estarem governando e sendo aqueles que punem o mal, tá? E que fazem ou dão louvor àquele que faz o bem. E ele fala, faz o bem e você não precisará temer as autoridades. É o que Paulo está dizendo para nós. Nós, por causa da palavra, devemos nos submeter sim às nossas autoridades. E ele diz mais, o versículo 6 diz que por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Paulo está apenas reverberando aquilo que Jesus já tinha dito quando foi confrontado ali por uma turba de herodianos acerca se ele deveria pagar imposto ou não. E Jesus diz de quem pega uma moeda, pediu para ver a marca que tinha aqui naquela moeda, efígie, e vira... E aqui estava ali, era justamente o rosto do imperador. Então, ele vai dizer ali, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Paulo está dizendo a mesma coisa. Não devemos deixar de buscar a Deus, devemos atender às autoridades. E as autoridades só devem ser desobedecidas, como nós vamos ver algumas vezes no livro de Atos dos Apóstolos, quando elas ferirem a autoridade de Deus. A autoridade de Deus está acima das autoridades governamentais em nosso tempo, mas enquanto não ferem a palavra de Deus, devemos nos submeter, inclusive pagar os tributos, pagar os tão famigerados impostos nos quais nós estamos submetidos. Paulo, no final deste capítulo, vai falar acerca do amor, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo vai deixar claro aquilo que Jesus também disse, que tudo vai se cumprir no amor. Quais são os maiores mandamentos? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o outro semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Porque amando, com certeza não haverá adultério, não haverá morte, não haverá furto, não haverá falsidade, não haverá cobiça, porque o amor vai cobrir tudo isso. Por isso, amar o teu próximo como a ti mesmo é o cumprimento da lei. Não devemos dever nada a não ser o amor, devemos amar ao próximo. Por isso, ele termina o capítulo aqui no versículos 13 e 14, dizendo que nós devemos andar honestamente, como ele diz, não em glotonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, mas nos revestir de Jesus Cristo. Então, quem ama vai andar honestamente. Como de dia, não vai viver em práticas pecaminosas. Como ele diz, não vamos ter cuidado da carne nos seus desejos se nós vivermos o amor real, o amor verdadeiro, o amor que Cristo ele derramou sobre nós. Que nós possamos entender que o amor de Cristo que está sobre nós faz com que nós amemos, faz com que nós, inclusive, obedeçamos às autoridades que foram impostas a nós. Que nós possamos fazer isso vivenciando o amor. O cristianismo ele não é simplesmente algo intelectual, algo fictício,
fictício, não. Ele é vivido e demonstrado na prática. Que as suas práticas possam demonstrar que Cristo está na sua vida, para a glória do nome dele. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.